É isso que acontece com uma sociedade quando nós deixamos de ter uma realidade última objetiva. Em outras palavras, se Deus não é o centro da nossa realidade, e esse Deus precisa ser um Deus que eu não goste dele. Por quê? Tem que ser um Deus que eu não goste dele. Porque se Deus, ele é só aquilo que eu quero que ele seja, no última instância, o Deus sou eu. Se Deus, eu posso explicar tudo o que é Deus, e a minha explicação tem a ver com aquilo que eu acho que é certo, que é errado, do que eu acho que é bom e do que eu acho que é belo, do que satisfaz os meus desejos, então no final, Deus sou eu. Aliás, se a gente for parar para pensar, né, porque o conceito de Narciso vai vir da cultura grega, da história, da mitologia de Narciso, e depois vai entrar na literatura, e no cinema, e na psicologia. Mas nas escrituras, narcisismo ele tem uma origem mais interessante, mais antiga ainda. A gente podia chamar narcisismo de síndrome de Satanás, ou síndrome de Lúcifer. Basicamente, a história bíblica sobre a origem de Satanás é esse anjo nos céus que está ali conduzindo a adoração a Deus, e um dia ele percebe que a voz dele é tão linda, que as palavras dele são tão lindas, e que ele é tão maravilhoso, que ele diz: eu merecia ter um trono acima do trono de Deus. Eu vou construir meu trono lá no alto e todo mundo vai ver como eu sou o melhor, como eu sou mais belo, como eu sou mais inteligente, como eu sou mais maravilhoso do que o próprio Deus. Ele foi tão eficiente nesse seu discurso que a Bíblia fala que quando ele foi condenado, ele leva consigo 1/3 dos anjos dos céus. Então, se a gente for pensar a raiz né, se você for discutir, perguntar para mim, é um assunto para um outro tempo, mas você vai dizer, você acredita em anjos e demônios? Qual é a essência da demonologia, né? Pensando na teologia sobre demônios, e o que é a origem? E o pior do pensamento demoníaco não é pessoas babando, se contorcendo, ou falando em 3, 4 vozes, e subindo pelas paredes, e pulando, e fazendo uma série de coisas como um filme exorcista, mas é o sentimento de que eu sou a última bolacha do pacote. Essa é a coisa mais satânica que pode existir. Porque eu começo a fazer com que todas as pessoas tenham que se curvar às minhas vontades. E todos nós vamos lidar com isso, a gente precisa entender isso. Quando nós somos crianças, vão entrar na adolescência, é muito tentador de um jeito ou do outro. Ou alguns, dependem da sua personalidade, vai usar mais o charme, outros, né, vão usar mais o seu desempenho de ser bom em tudo que faz, outros vão usar a força mesmo e vão querer gritar e impor a sua vontade, mas no final, no fundo do coração, todos nós estamos querendo uma última coisa, é que eu seja o centro das atenções. É que eu seja o centro dos aplausos. É que a minha vontade seja feita e que eu não escute não. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, você tem esse em 2 retratos. Um é o filho que diz não para o pai e fala: eu quero tudo que eu tenho direito, eu vou viver a vida, eu vou fazer o que eu quero. Você lembra a história do filho pródigo que se desfaz e que vai gastar todos os seus bens e vai depois, quando ele está comendo a comida dos porcos, onde ele está lá no fundo do poço, ele se arrepende e diz: vou voltar para o meu pai, vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, eu não mereço ser chamado seu filho, deixa eu ser um dos seus jornaleiros. E o pai o recebe e faz aquela festa. Mas você tem um irmão mais velho, trabalhador, esforçado, mas no final da história, esse irmão mais velho olha para o pai e diz: eu faço tanta coisa aqui, você nunca me deu nenhum bezerro para eu festejar com os meus amigos, agora vem esse teu filho e você dá uma festa para ele. E a história termina mostrando que esse homem, ele não vai para a festa do pai. Baseado em fazer a sua vontade, ou baseado em ser um super esforçado, ambos, na verdade, tinham como objetivo último que a sua vontade seja feita e não a vontade do pai.